A 9mm tem um modelo de negócios muito particular dela, né? Uma empresa que criou esse modelo a partir de uma vontade de criar uma empresa diferente. Acho que isso é o ponto principal. É claro que o nosso KNAI era de agências de publicidade quando a gente surgiu, mas a gente já quis ter como atividade coisas que saíam um pouco do lugar comum que as empresas do ramo estavam fazendo na época. E isso vem até hoje. É claro que a gente acabou fazendo as atividades mais comuns de uma agência de publicidade, mas sempre procurando algo novo. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, a gente tem todo esse squad, né, todo esse braço voltado para o Data Driven. Isso tudo vem dessa vontade de inovação, de inovar, de fazer diferente, de buscar soluções diferentes. Então, hoje a empresa, ela soluciona problemas para os seus clientes e amplifica os resultados. A 9mm começou, primeiro, 4 amigos, né, do colégio. O João, que é meu sócio hoje, foi meu primeiro amigo em Florianópolis, que nossas mães eram amigas, nossos pais são amigos, dos 4. Eu acho que essa história toda começou primeiro com uma brincadeira de amigos. Eu acho que inicialmente a gente teve um primeiro projeto que acabou não dando certo. Nós éramos em cinco amigos. Na verdade, não deu certo porque a gente era muito jovem na época, fazendo faculdade. Acabou o momento, cada um indo para um lado. Na verdade, eu e o Daniel, a gente acabou indo pegar um tempo para descansar e para estudar um pouco mais. Se eu não me engano, eu acho que a primeira pessoa a ter uma atividade profissional com publicidade fui eu, com outros sócios, montei uma empresa e tal. E como a gente era muito próximo, andava muito junto, começou a despertar o interesse dos meus outros sócios de hoje, do João, do Rodrigo, do Daniel. Então eles começaram a se interessar pelo assunto e a gente começou a conversar, a interagir sobre o assunto, né? Se eu não me engano, eles na época, a gente era muito novo, eles passaram para faculdades que eram da área. Eu acho que o Rodrigo fez administração na ESAG, mas o João acho que passou para design. Começaram realmente, a gente viu que era uma maneira de trabalhar criativa, que tinha a ver conosco e que dava para ganhar dinheiro. E uma coisa que a gente gostou de fazer, sentiu prazer em fazer. E depois de um tempo, eu acabei agitando as coisas. Daí chamei o Rodrigo, chamei o Daniel, o Felipe estava voltando que estava morando no Rio há um tempo. E ali foi onde começou a 9mm. E a 9mm começou numa sala que foi a mesma sala que meu pai fez a empresa dele, uma clínica médica. Era uma sala no Seiza Center, menor, vamos dizer assim, do tamanho da menor salinha de reunião da 9 hoje aqui. Há 23 anos. A gente não tinha nem ar-condicionado. Era janela aberta, até sem camisa a gente ficava. Pra tu ver como é que era a coisa. E começou ali, 4 amigos, o Rodrigo era o redator, eu, o João e o Felipe éramos diretores de arte. A gente brinca, né? 3 grandes contas na época, água, luz e telefone, né? Quando a gente abriu a agência era isso. E eu acho que muito a questão dos valores. Eu acho que a gente tem cabeças bem diferentes. Em algum momento já tivemos momentos de querer talvez um princípio de ruptura, de pensamento diferente, né? Mas nada grave, é normal, né? Um conflito, é um casamento, mas até com ferramentas, seja um coaching, a gente viu que era engraçado, sócios tinham mais afinidades com um, com o outro, era normal. Mas como eu falei, 23 anos, tem casamento que não dura isso, né? E o nosso está durando, né? Quando eu vejo que o clima na empresa está meio tenso por conta de algum trabalho, eu lembro isso às pessoas.
Olha só esse lugar, olha o que a gente está fazendo, nosso trabalho vai para a rua, a gente vai ajudar o cliente a ter resultado. Então isso mexe um pouco com os ânimos e traz assim um gás, né? uma coisa, aquela coisa que vem de dentro mesmo de todo profissional de comunicação e todo cara que é criativo. Renasce a vontade de trabalhar. Então a tensão some e a gente toca a ficha, mais ou menos por aí. Então, a 9, a vantagem, ela começou realmente no momento que era o momento já mais das agências mais tradicionais, enfim, né, a criatividade sempre foi o carro-chefe, mas logo ela foi se adequando e se ajustando àquelas mudanças que estavam ali na frente, né? Então a parte do digital, a gente foi uma das primeiras agências já a trazer um time digital internalizado, integrado, né? Hoje que tiveram vários movimentos, né, ao longo do tempo, né? O cliente quer uma agência especializada em digital, uma especializada em evento, uma especializada em mídia offline, né? E a gente sempre acreditou no modelo integrado, um modelo 360 que a gente chama, né? Então, trabalhamos sempre para isso. Então, a gente tem um time hoje muito forte, digital, um time muito forte focado em performance, focado em dados. A gente tem uma vertical hoje que é uma vertical só focada em dados, né, que é Data Driven Marketing, que a gente chama DDM. Então, esse é um grande diferencial nosso. A gente está muito à frente até, né, do que a maioria das agências em várias disciplinas. É no atendimento, é na mídia, é no digital, é na produção. Né? Você precisa ser criativa para também resolver problemas da melhor forma possível e trazer aquele brilho nos olhos para o cliente, né? Que a gente está sempre assim, a gente não tem que entregar eficiente, mas a gente também de vez em quando a gente tem que brilhar, né? A gente tem que ser agência, né? Então não adianta só fazer o certinho também, né? Tem que fazer o certo, mas também tem que encantar. Primeiro que eu acho que hoje a gente não é nem mais uma agência, cara. Eu acho que porque o que aconteceu, o que a gente percebeu nessa caminhada até aqui? A agência de propaganda te proporciona, tu transita por muitos negócios. Então tu começa a entender mercados diferentes, tu consegue entender produtos diferentes. Então hoje a gente passou a ser não só um especialista em comunicação, em comunicar, mas a gente virou um especialista em entender os business de cada cliente. Então eu acho que isso é um baita diferencial. Claro, comunicação, a comunicação em si é importantíssima, meu Deus, é o nosso core, não tenho dúvida disso. Só que eu acho que ela saiu da protagonista principal para, vamos dizer assim, para dividir esse protagonismo com outras frentes. Eu acredito muito nisso. Que daí é onde entra a tecnologia, aonde entra talvez a nossa coragem de arriscar em momentos que as pessoas não tinham coragem de arriscar. A 9mm sempre pensou na inovação mesmo. Sempre fomos muito criativos, mas a gente, como eu falei, sempre estamos preocupados com as mudanças, né? E os 4 sempre gostaram muito de tecnologia. Enquanto as pessoas estavam diminuindo na pandemia, a gente resolveu pegar uma sede maior e fazer uma coisa diferente. Quando alguém vinha com uma conversa de qual empresa é melhor nesse ramo ou pior, a gente não sabe, mas a gente é diferente. A gente faz diferente. Então isso sempre teve muito na gente mesmo. Então a gente sempre superou os obstáculos com esses propósitos em comum, assim, com muita vontade de fazer isso acontecer, né? E muita vontade de reverberar nossa empresa no Brasil e para fora, assim. E agora com Data Driven a gente está conseguindo, né? A gente atende nacionalmente alguns clientes, um trabalho super diferenciado e premiado. A gente ganhou aí o maior prêmio da América Latina de marketing de dados por 3 ou 4 vezes. Então isso é muito satisfatório, né? Na verdade, o prêmio é só uma pontinha de tudo isso que a gente construiu junto, toda essa vontade, toda essa essência que eu falei ali no início, né? A gente já tem projetos aí premiados na Band. A Band é a maior associação de marketing de dados do Brasil, né? E a cada ano a gente tem sido premiado com projetos e cases relacionados a alguns clientes que a gente atua.
Foi um caminho natural da 9mm entrar nessa parte de dados, né? Porque a agência, apesar de ter uma cultura criativa muito forte, ela sempre focou muito em resultados, né? Então esse caminho foi muito natural, né? De ter essa parte forte de comunicação, de cultura criativa, mas também de método, né? De agregar tecnologia para ter uma atuação, uma estratégia mais focada em dados, né? Uma estratégia de comunicação orientada por dados. Por essas plataformas que a gente hoje trabalha, e tentar exportar uma base do cliente, faz com que a gente consiga realmente trazer essa efetividade que eu te falo, ele é mais uma ferramenta. Ele nos orienta, ele nos guia, esses dados nos guiam de uma forma mais assertiva. Então é muito importante. Eu te falo que chega a ser uns 40% do nosso trabalho. É bem importante. Antes tu tinha muito trabalho para conseguir esses dados, para conseguir uma base, para te conseguir ler ela. E hoje a gente tem um diferencial que é bem importante também. A gente almeja sempre estar crescendo e acompanhando o mercado, isso daí de uma visão bem realista, né? Dá uma sensação ruim ver que tu tá de repente desconectado com algo assim, né? E tá próximo do cliente, né? Eu acho que o cliente, a gente sempre vai ter que estar levando solução. Não só a criatividade como a gente conhecia antes, né, das agências tradicionais, né? A criatividade em todos os processos, né? Criatividade em tudo, porque para você trabalhar com dados, você também tem que ser criativo no uso desses dados. Senão vão ser só dados, né? Então, a cabeça diferente, a cabeça que pensa diferente em todas as habilidades, as disciplinas é importante, não é só na criação, né? Trabalhar com dados hoje é fundamental. Ser criativo com dados, né? Eu acho que é fundamental. Então, eu acredito em duas coisas que são o futuro. É trabalhar com dados e a parte de trabalhar com audiências, construir audiências. São as duas coisas que hoje é o meu foco, trabalhar nessa parte. Obviamente, dentro disso, inteligência artificial, tudo isso exaltando esses dois caminhos, vamos dizer assim, obviamente, né? Então, a parte de tecnologia voltada para esse caminho, para esses dois caminhos. Hoje, futuro da 9mm, a gente acredita que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai atingir todas as áreas da 9mm, né? O data-driven, com automação, que a gente já faz automação com data-driven, mas vai aumentar isso, vai aumentar essa régua, incluindo coisas que não tinham, que a IA agora vai poder deixar ter, né? Própria criação, até mesmo produção de vídeo, que levavam 5 dias, às vezes até animações gráficas levavam um mês, se faz hoje em um dia, né? Então isso daí é o futuro e a 9mm está abraçando tudo isso. Olhando para o futuro, a gente não tem mais como vislumbrar um futuro sem isso muito presente, né? Então a gente vê uma empresa cada vez mais moderna. Eu não quero cair em clichês aqui, né? Mas eu acredito muito ainda que contar histórias para marcas seja fundamental, se usando inteligência artificial, se usando penso, se usando humano 100%, se é pedindo para um prompt ou se é escrevendo num caderninho, a marca tem que contar uma história.